deixar bem claro que eu sou contra e o PT é contra e o meu governo sempre foi contra a privatização das empresas públicas, das empresas estatais que tanto serviço prestaram ao povo brasileiro. Não há nenhuma necessidade de você vender um patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro, com o dinheiro do povo brasileiro, e uma empresa que pode servir para ser a reguladora do sistema elétrico no país, não permitindo o abuso dos aumentos das energias que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Por isso eu sou contra a privatização da Eletrobras. Outro dia eu fiz uma entrevista e eu avisei, os empresários que tiverem juízo, é importante contar até 10 antes de fazer a loucura de comprar a Eletrobras a preço de banana, porque o que aconteceu no Tribunal de Contas já foi um abuso, ou seja, liberar a venda da Eletrobras, porque o governo me parece que não sabe administrar. O governo só sabe destruir e vender as coisas públicas. Portanto, é importante que os trabalhadores do setor se manifestem, que façam protesto, que mandem cartas aos deputados, porque deveria passar pelo menos por um referendo ou passar por uma discussão dentro do Congresso Nacional, coisa que o governo não quer fazer. É importante, então, que a gente ainda tem tempo de fazer pressão para que a Eletrobras não seja privatizada. A outra coisa importante, e aí é uma homenagem à coragem do povo de Passo, do povo de Peixoto, ou seja, de toda a região dos lagos, que é não permitir a redução da cota. Eu acho que tem dois interesses na cota de 663 em Peixoto e tem de 672 em Furnas. E essa cota é necessária para que a gente possa utilizar a água, não apenas para produzir energia, mas a água para ajudar no processo de irrigação do pequeno e médio produtor rural, a água para ajudar na questão da piscicultura, que é uma região que pode ser uma região criadora de peixe, e a água para ajudar no turismo. Eu tive fazendo uma caravana pelo sul de Minas Gerais, eu tive passando pelas cidades que compõem, sabe, Vargem o Lago, e é uma região extraordinária para que a gente garanta o funcionamento do turismo. Ora, o governo está dizendo que é preciso, sabe, que é só para produzir energia. Inclusive, me parece que o governo entrou na justiça para derrubar a questão do tombamento que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez com relação às cotas. E eu penso que era importante que o povo se manifestasse para garantir que não haja, sabe, mudança na lógica do tombamento, porque isso vai garantir mais desenvolvimento para a região dos lagos. O que não pode é o seguinte, se houver uma crise energética, o povo será muito prudente para concordar que possa se produzir mais energia, daí você pode até mexer nas cotas. Mas é importante que o povo seja o sujeito da história, que ele possa participar para dizer sim ou não naquilo que ele deseja. Eu acho que é importante que todos nós tenhamos consciência. Vender a Eletrobras a preço de banana, como eles querem vender, é se desfazer do patrimônio público para enriquecer ainda mais os mais ricos. O resultado disso será mais desemprego, o resultado disso será mais redução de salário, o resultado disso será mais trabalho intermitente e mais trabalhadores fazendo bico, porque não vão ter emprego seguro como tem numa empresa como a Eletrobras. Por isso, eu sou totalmente contra, Mário. Nós, quando temos um governo autoritário, como o governo que está aí, que não negocia com ninguém e não conversa com ninguém, apenas faz provocação e ofende as pessoas, é importante que o povo adquira mais capacidade de reagir, mais capacidade de discordar, mais capacidade de fazer manifestações contrárias ou favoráveis àquilo que o povo quer. Olha, essa questão da outorga é uma coisa interessante para o povo da região. Olha, vamos brigar para que seja feita. O que não dá é para a gente ficar omisso, sabe, vendo o Congresso Nacional não ter nenhuma participação nisso. É importante que a gente fale com a Assembleia Legislativa, é importante que a gente fale com a Câmara de Vereadores, é importante que a gente fale com os prefeitos, é importante que a gente fale com os sindicatos, para que todas as pessoas que são, sabe, interessadas no desenvolvimento da região, que são interessadas na manutenção da Eletrobras, que são interessadas na manutenção do respeito à decisão soberana da sociedade,
começa a se manifestar. O grande problema que nós estamos vendo é que o autoritarismo do Bolsonaro vem impondo, aliás, já vinha impondo desde o tempo do Temer, ou seja, depois que deram o golpe na Dilma, eles vão impondo as coisas, levando as coisas a toque de caixa, sem nenhum respeito a nenhum comportamento democrático. E isso está fazendo com que quase tudo que tenha sido construído nesse país esteja sendo destruído. A gente poderia pegar, por exemplo, uma coisa que vocês sabem bem, ou seja, nós fizemos o mais importante programa habitacional da história desse país, que foi o Minha Casa Minha Vida. Vocês sabem quantas casas foram feitas na cidade de Passo? Me parece que por volta de 4.200 casas, ou seja, não foi feita nenhuma nesses 3 anos e meio de Bolsonaro. As creches não existem mais, não fizeram nenhuma. Ou seja, se eu perguntar para vocês qual é a obra que esse governo fez nessa região, nesses quase 4 anos, vocês não saberão dizer porque não fez. Ou seja, porque é um governo de destruição. É um governo que prefere fazer fake news, sabe, todo santo dia para contar 6 ou 7 mentiras por dia. Então eu te diria, Juarez, que é importante que haja uma reação da sociedade se manifestando publicamente. É preciso pressionar os vereadores, para que os vereadores pressionem os deputados estaduais, para que os deputados estaduais pressionem, sabe, os deputados federais, para que os deputados federais, que fazem parte da oposição ou da bancada do governo, não permita que o governo continue fazendo os abusos que estão fazendo nesse país. É o desmonte dos bancos públicos, é o desmonte da Petrobras, é o desmonte da BR, é o desmonte do gasoduto, é o desmonte das empresas que produziam fertilizante nesse país e agora o desmonte da Eletrobras. Ou seja, daqui a pouco é o desmonte total do Brasil. Olha, Mário, essa é uma coisa que eu tenho tentado falar todos os dias, porque eu fui presidente 8 anos e a gente manteve o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, o preço do gás de cozinha, sabe, no padrão da moeda brasileira. Não existe nenhuma razão técnica, não existe nenhuma razão político-econômica para que a Petrobras tenha tomado a decisão de internacionalizar o preço do combustível, a não ser para atender aos interesses dos acionistas, sabe, sobretudo os acionistas de Nova York. Sabe, porque, na verdade, o que vai se pagar de dividendos, sabe, um fala em 65 bilhões, outro fala em 100 bilhões, outro fala em 80 bilhões, ou seja, é uma quantidade de dinheiro que uma parte desse dinheiro poderia ser investido no Brasil. Quando nós descobrimos o pré-sal, nós imaginávamos construir mais 5 refinarias no Brasil, para que a gente não fosse obrigado a exportar óleo cru. A gente queria exportar derivado para colocar valor agregado e construir um fundo. Na verdade, era um fundo que ia ser responsável de financiar educação, ciência, tecnologia e saúde, e, na verdade, um outro fundo para a sociedade brasileira, que era para que você garantisse a todo e qualquer brasileiro, de qualquer parte do país, o direito de participar do crescimento da nossa Petrobras. Ora, tudo isso foi desmontado. Tudo isso foi desmontado. E por detrás da Lava Jato, que fazia parte desse desmonte, nós tivemos 4.400.000 pessoas que perderam o emprego, nós tivemos 270 bilhões de reais que deixaram de ser investidos no Brasil e nós deixamos de arrecadar de impostos 58 bilhões de reais. Em contrapartida, o que aconteceu? Você destruiu setores importantes da nossa empresa. Você destruiu a indústria de óleo e gás, você destruiu a indústria naval, você destruiu a indústria de engenharia. A troco do quê? A troco do quê? A troco de nada, ou a troco de beneficiar as grandes multinacionais do petróleo, ou quem sabe de financiar, sabe, determinados setores empresariais dos Estados Unidos, que nunca aceitaram o fato do Brasil ter descoberto o pré-sal e nunca aceitaram o fato da gente ter feito a lei da partilha que garantia que o petróleo era do povo brasileiro e que, portanto, o Brasil ia ser soberano na administração do seu petróleo. Então, eu penso que nós não podemos aceitar nenhuma história
que diga que a gente tem que internacionalizar o preço do combustível. Porque o preço do combustível, ele é caro para quem bota gasolina ou diesel no caminhão ou no carro, mas ele é caro para o povo que vai no supermercado comprar comida. Esse era o ponto. Porque a comida é transportada por transporte a gasolina e a diesel. E isso custa muito caro e vai para o preço, quem paga é o povo pobre. Então, meu caro, não há explicação, não há justificativa a não ser a ganância de concentrar mais riqueza na mão dos poucos ricos e mais pobreza nas mãos dos muitos pobres. É isso que está acontecendo e é isso que a gente não pode admitir que aconteça. Por isso eu tenho dito, se a gente voltar a ser candidato e a gente ganhar as eleições, eu digo que se a gente votar, porque eu devo decidir agora no final de março se eu vou ser candidato ou não, a gente não vai manter o preço internacionalizado. Pode ficar certo. E, sobretudo, o preço do gás. Ô, gente, é uma vergonha o que está acontecendo com o preço do gás no Brasil. Tem gente que está pagando R$110 no preço do gás. Tem gente que está pagando 115. Ou seja, o gás é uma coisa elementar para que a dona de casa, para que o trabalhador possa cozinhar. Tem gente que não está podendo comprar, tem gente comprando lenha, tem gente catando lenha, tem gente desmatando para poder cozinhar. No século XXI, não é admissível.